Olá, como vão? Falar hoje sobre raiva. Primeira live do ano, conversar hoje sobre explosões de raiva na infância. Sejam muito bem-vindos, feliz ano novo a todos. Fico muito feliz de encontrar todo mundo aqui. Vamos começar a live de hoje, já seguindo o nosso protocolo. Me informem se me escutam bem, se me enxergam bem, está tudo sob controle, só para eu poder ajeitar aqui se eventualmente precisarmos. Enquanto isso, tomar minha água. Tudo me escutam bem? Muito obrigado. Aproveito já para pedir a gentileza de vocês para divulgar a live, né? Tem muita gente que não, enfim, está em clima ainda de virada, de festas, ainda nem começou a planejar o ano e talvez nem esteja ligado, então mandem para eles, né? Para eles pararem de ficar rolando o Instagram sem propósito e talvez se juntar aqui a nós para conversar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto do interesse de muita gente. Suspense se vai ficar salvo ou não, eu vou contar depois. O que eu recomendo, fiquem até o final. O que eu queria anunciar logo de cara, assim, em relação à nossa conversa de hoje? A gente vai falar hoje sobre uma série de questões envolvendo os episódios de raiva. Então eu peço para que vocês me acompanhem, porque a ideia, quero hoje contar uma história, né, para poder explicar os motivos pelos quais eu quero falar sobre alguns diagnósticos relacionados à raiva na infância e adolescência. Então, isso vai passar, tem uma série de anotações que eu fiz aqui, deixa eu me organizar aqui para não me bagunçar. Mas assim, eu gostaria de pedir para vocês, para a gente poder seguir do início até o fim, porque tem vários aspectos desse processo que eu acho que é importante que vocês me acompanhem, porque tem alguns dados históricos, inclusive, sobre como as coisas aconteceram, por que elas aconteceram dessa forma. Para que a gente possa entender. Acho que uma explicação inicial também, o objetivo da nossa conversa hoje é que vocês possam entender um pouco mais sobre o mecanismo, o que está por trás dos episódios de raiva, e entender um pouco melhor sobre quando é que a gente consegue começar a considerar a raiva em excesso, vamos chamar assim, como um diagnóstico na área psiquiátrica. Mas eu não vou, e não é esse o objetivo dessa live de hoje, definir diagnósticos e nem fazer qualquer tipo de avaliação online, né, direta aqui de nenhum caso. Então o objetivo é trazer informação para que vocês possam daí fazer o melhor uso dessa informação, tanto para avaliar a situação da casa de vocês, dos filhos de vocês, e eventualmente até a necessidade de alguma avaliação especializada, né, com profissionais de saúde, que daí sim vai ser possível fazer uma definição de diagnóstico. Então eu queria começar falando um pouco sobre raiva. O título, né, que eu coloquei, um título provocativo até, sobre síndrome de Hulk. Alguém me perguntou, eu botei aqui nos stories, sobre se eu tinha inventado esse diagnóstico, esse nome dessa síndrome. Quisera eu, porque eu acho que é muito curioso quando a gente vê o quão criativo que as pessoas conseguem ser. Não, esse não é um nome técnico, né? Isso não existe, né? Esse diagnóstico não existe como a descrição diagnóstica não é de síndrome de Hulk. Mas isso, obviamente, é muito interessante se a gente for pensar a quantidade o quão atrativo se torna e o quão fácil se torna transmitir a informação. Então até acho que a comunidade científica deveria pedir mais sugestões para a comunidade de uma forma geral, para a gente poder compreender e talvez até a gente conseguir ter melhores nomes que de certa forma se conectem melhor com as pessoas. Porque a síndrome de Hulk, ela explica muita coisa, né? Porque quando a gente conhece o personagem, fica mais fácil a gente compreender. Mas esse, então, não é um diagnóstico oficial, não existe esse diagnóstico. E, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas existe muita discussão, inclusive dentro do mundo, né, das histórias de quadrinho, enfim, sobre qual seria um diagnóstico aproximado do que acontece com o Hulk dos quadrinhos e dos filmes e desenhos, enfim. Mas hoje eu vou iniciar falando sobre raiva,
E eu queria hoje, como principal ponto, e trazendo talvez um dado novo ao feed de informação que eu tenho aqui, eu quero trazer sobre um transtorno, um diagnóstico, ele é relativamente recente dentro da comunidade científica, que se conecta, se comunica muito com os aspectos relacionados à raiva na infância e adolescência, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é um diagnóstico recente, que eu quero explicar um pouco da onde ele surgiu, quem é que inventou, por que ele foi criado e o que ele é e o que ele não é. O objetivo, como eu falei, não é dar diagnósticos aqui, mas é trazer informações sobre esse diagnóstico, esse transtorno, que até o momento eu não tinha dentro do meu feed. Então, hoje, a ideia é que possa se ter então essa informação a respeito do transtorno disruptivo da desregulação do humor. E eu vou falar também um pouco sobre o transtorno explosivo intermitente, que é, vamos dizer, o primo irmão do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, essas são as minhas duas principais pautas da conversa de hoje. Tá bem? Feito esse esclarecimento inicial, e para quem entrou depois, meu boa noite, meu agradecimento por vocês estarem aqui logo na primeira semana do ano. E tendo feito esses primeiros disclaimers, né? Começando. Primeiro assim, raiva. Quando a gente fala sobre raiva, eu acho que a gente precisa poder fazer uma reflexão. E aqui eu vou tentar sempre me pautar sobre dados científicos, biológicos e que tenham vamos dizer, uma conexão com a ciência, certo? Então, com algo que a gente consiga medir, não é apenas um achismo, certo? Raiva. Se a gente for olhar dentro de uma perspectiva evolutiva, né, a evolução das espécies, Charles Darwin, aquela história toda que muita gente nem lembra mais, mas o homem sabia muito. O que ele dizia? Que uma dada característica vai andar, vai permanecer dentro de uma certa espécie a partir do momento que ela gerar algum benefício adaptativo, alguma possibilidade de melhorar a probabilidade daquela espécie perdurar dentro da sua existência. Então, o objetivo de qualquer característica é aumentar a aptidão daquele ser vivo para que ele possa perdurar a sua semente, a sua base genética, para ele poder procriar e permanecer dentro da existência. Então, o Charles Darwin ele nos dizia isso, que a origem, então a evolução das espécies, ela se dava por seleção natural. E seleção natural, fiquem comigo até o final, eu pretendo, juro que isso não é uma conversa de louco. O objetivo hoje é traçar um paralelo entre vários aspectos, eu acho que se vocês me acompanharem, acho que vai fazer sentido. Então, assim, falando sobre evolução e seleção natural, a gente poderia fazer uma pergunta, né? Se raiva fosse ruim para o indivíduo, ruim para os humanos, ela provavelmente teria se perdido ao longo da evolução da nossa espécie. Então, provavelmente tem vários pontos positivos para que a característica raiva permaneça. Esse é um olhar histórico, evolutivo, evolucionário, que eu acho que ele casa bem com o que eu vou falar um pouco sobre as bases neurobiológicas também da agressividade e da raiva. A raiva é uma manifestação que está muito conectada com um sentimento de desconforto, de incômodo e que faz com que a pessoa tenha uma propensão maior a reagir agressivamente, certo? A agressividade é algo que a gente precisa olhar dentro dessa perspectiva evolutiva, que agressividade e raiva não necessariamente são aspectos negativos. Como eu estava falando, se fossem apenas negativos, provavelmente teriam se perdido ao longo da nossa evolução. O que provavelmente faz com que a raiva e a agressividade tenham se mantido conosco ao longo de tantos séculos, né, milhares de anos? Porque a partir do momento que a gente tem uma maior capacidade de reagir agressivamente a predadores, a defesa de território, ou até algum tipo de preponderância e dominância de território do local onde a gente está buscando sobreviver,
isso nos dá um benefício adaptativo, nos dá uma possibilidade para que a gente tenha maior proteção, certo? Então, ter a capacidade de proteger, de ser agressivo quando necessário, é uma característica que então evoluiu com as espécies e fez com que a gente tenha essa capacidade até hoje. E isso está programado dentro do nosso cérebro e programado dentro de todo o nosso sistema hormonal. Então, existe toda uma base neurobiológica que nos faz criar, que nos possibilita, melhor dizendo, ter reações de raiva e agressividade em situações, teoricamente, de utilidade, de defesa, de proteção perante ameaças. Então, quando a gente faz uma avaliação relacionada a momentos de agressividade, reatividade intensa, de raiva dentro da infância, dentro do desenvolvimento infantil, um olhar que a gente sempre precisa poder se dar conta é anular, abafar completamente as reações de raiva da criança podem ter um risco no futuro. Porque se essa criança não aprender a canalizar e fazer um bom uso da sua capacidade de raiva, a sua capacidade de fazer um uso adequado da agressividade para proteção, ele vai ter uma tendência maior a não estar protegido para situações de ameaça futura. E aqui a gente não está mais falando das ameaças mais clássicas, por exemplo, como era na savana africana há trocentos mil anos atrás. A gente está falando de um cenário de risco, por exemplo, relacional. Crianças que não sabem lidar de maneira adequada com a própria raiva, elas se tornam vítimas ou de uma relação muito passiva, com medo da forma como elas próprias podem reagir, ou elas podem ter um descontrole, uma resposta desmedida, onde elas explodem de maneira inadequada e que gera todo um prejuízo, por exemplo, seja nos relacionamentos amorosos, afetivos, profissionais. Então, fazer um bom uso, capacitar as crianças a entender melhores formas de canalizar sua própria raiva é algo importante, tá? Até aqui aqui deu para entender. Então, primeiro, de onde é que eu quero começar para que todos possam me acompanhar até aqui? Primeiro ponto, raiva é algo evolutivo, está em todos nós. Nós temos um cérebro e um corpo e hormônios planejados para nos permitir sentir raiva e nos dar propensos a reações agressivas. Isso não necessariamente nos torna pessoas agressivas, mas poder usar a agressividade de uma maneira adequada pode inclusive fazer com que a gente, por exemplo, olhando uma perspectiva de uma vida mais adolescente, adulta, a gente consiga canalizar essa raiva, esse desconforto com uma certa situação e faça com que, por exemplo, a gente renda de uma maneira melhor em algum desafio. Uma pessoa que está incomodada com a própria sensação, com a própria situação que está e quer mudar aquela situação, ela tem raiva daquela situação, então ela muda, ela promove modificações dentro da sua realidade para sair da situação que ela se sente desconfortável. Então, a raiva, se bem canalizada, ela pode ser extremamente adaptativa, tá? Então, vamos... Me engasguei. Então, o ponto é, vamos desmistificar a raiva. A raiva não é necessariamente um ponto ruim. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente me manda mensagem, muita gente me manda, que a gente pergunta direct, falando assim, meu filho tem muita raiva, meu filho tem muita raiva, ele tem reações de raiva. Por que é o ponto? A gente precisa explicar, a gente precisa ter claro esse ponto. A gente está percebendo que as crianças, dentro das fases iniciais do seu desenvolvimento, elas têm, então, algo que é evolutivo, que está entre todos nós, humanos, desde muito tempo, que está dentro do cérebro primitivo delas,
com todo um sistema muito pré-formatado para que elas sintam reações de raiva, só que elas não têm ainda a maturidade cerebral, que é essa parte mais externa do cérebro, desenvolvida o suficiente para que elas possam regular os momentos adequados de fazer uso dessa raiva, e fazer um uso tanto nos momentos adequados, na intensidade adequada ou da forma que tenha mais resultado. Então, as reações de raiva das crianças, na maior parte das vezes, na maior parte das crianças, e quanto mais nova a criança, mais frequente e intenso vai ser essa desorganização de raiva, porque a criança ainda não tem maturidade para poder fazer essa regulação. Então, vai ser a partir dessas reações de raiva que ela vai comunicar alguma coisa. As reações de raiva, como eu falei lá no início, qual era a função base da raiva e da agressividade lá na savana africana? Era a proteção. Então, não vai ser diferente agora. Então, a partir do momento que a gente tem uma criança que está lidando com um mundo que ela ainda não conhece e não domina, ela vai se sentir ameaçada em vários momentos. E a gente não está falando aqui ameaça do tipo alguém vai assaltar ela. Para uma criança, é motivo para algum tipo de reação de raiva ou de sensação de estar sob perigo, sob ameaça, o fato de simplesmente ela não ganhar o que ela quer, ela está com fome, ela está com sono, ela não está conseguindo satisfazer e ela está muito ainda abaixo da maturidade necessária para conseguir ou verbalizar de uma forma mais clara o que ela poderia pedir ajuda, por exemplo, como ela poderia resolver isso de uma forma mais elaborada e sofisticada. E eu não estou falando apenas das crianças que não falam, mesmo as crianças que falam ainda têm uma sofisticação do jeito de se comunicar ainda muito pobre, ainda estão muito no estágio inicial do desenvolvimento. Então a gente precisa poder compreender que a criança ainda não tem a habilidade necessária para comunicar de outra forma o seu próprio incômodo. Então a reação de raiva está muito associado a uma sensação de medo, de uma sensação de que ela vai ser, naquele momento, aniquilada, como se algo gravíssimo pudesse acontecer de uma hora para outra. Vamos tentar mergulhar dentro da vivência dessa criança. Ela não tem como saber que o brinquedo que ela quer vai vir daqui a pouco, numa outra oportunidade, ou que aquilo que está deixando ela com fome nesse momento vai ser solucionado daqui a 2 minutos, 5 minutos ou 15 minutos. Ela não tem como saber neste momento imediato que há uma situação que vai de alguma forma acalmar aquela sensação de terror por ela estar no colo de uma pessoa diferente. Então, naquele momento, a criança reage porque é a única forma pré-montada, que está já instalada, que está pré-formatada dentro do sistema dela, de manifestar esse desconforto. Tá bem? Então, quando vocês comentam muitas vezes em algumas mensagens falando que o meu filho tem muitas crises de raiva, o seu filho provavelmente está comunicando que que ele está passando por algum tipo de cenário de dificuldade e que ele não tem ainda uma boa capacidade de transmitir, de passar essa mensagem de uma forma mais organizada para você. Certo? Mas isso não resolve o meu problema, Thiago. Eu sigo com o mesmo problema porque eu sigo com as crises a todo momento, a toda hora, para resolver, porque o meu filho está jogando tudo para cima, está quebrando as coisas. Dentro desse cenário, a gente começa a ter as graduações dessa reação de raiva. Nem toda reação de raiva, nem toda situação relacionada à raiva vai estar dentro do esperado para a faixa etária. E a maior angústia dos pais, e é o que eu bato muito na tecla aqui quando a gente conversa sobre isso, é que o conhecimento sobre o que é esperado para cada fase do desenvolvimento, ele vai gerar um alívio muito grande para os pais para poder fazer essa separação entre o que é o comportamento normal e o que talvez seja um indício de alguma dificuldade ou transtorno.
Primeiro de tudo é que transtorno, por mais que existam sim sistemas classificatórios para crianças, antes era mais de 0 a 3, agora de 0 a 5 anos, então os pré-escolares e os escolares, né, as crianças acima de 6 anos, o diagnóstico em psiquiatria infantil ele ainda vai ser muito fluido nos períodos iniciais de desenvolvimento. Mas o ponto que a gente precisa olhar é a raiva é um sinalizador de algo. Se a frequência de reações de raiva, de explosões de raiva, está acontecendo numa perspectiva intensa e frequente, para que a gente possa fazer com que para que a gente possa ter a tranquilidade de fazer essa separação entre se a criança está reagindo daquela forma, de uma maneira saudável, ou pelo menos dentro do esperado, ou se isso está tomando uma proporção a ponto de que isso esteja se tornando disfuncional, a primeira questão é, a gente precisa entender isso como um sinalizador. O sinalizador que algo pode estar acontecendo. Mas o quê? O que é muito amplo. E aqui eu acho que é importante que vocês consigam fazer essa leitura, ou melhor, ter essa clareza do quão inespecífico é, num período inicial do desenvolvimento, o diagnóstico na área de saúde mental. O que eu quero dizer? Não vai ser possível, num período tão precoce, eu poder ter plena certeza e segurança, até aqui é normal, aqui já não é mais. Essa especificidade, esse tipo de clareza, esse tipo de definição sim ou não, isso não é um campo possível dentro da psiquiatria, da psicologia. Essa, infelizmente, é uma incapacidade do conhecimento científico atual. Gostaria de ter respostas categóricas para dizer se é sim ou se é não, mas infelizmente a gente vai sempre boiar num mar de dependes, porque depende de muita coisa. Então, quando a gente fala sobre um quadro de excessos de explosão de raiva, de comportamento desorganizado, a gente precisa poder olhar isso assim como o termômetro mostrando a febre. O termômetro que mostra a febre, ele não está te dizendo absolutamente nada sem ser que a temperatura está alta. O termômetro não diagnostica infecção, o termômetro não diagnostica que há uma infecção bacteriana ou viral. A única coisa que o termômetro identifica é que tem febre. Só isso. E eu acho que é fundamental que a gente pode organizar, que a gente tenha que entender e organizar o nosso raciocínio. Eu vou ter que mexer aqui, gente, porque eu já expliquei para vocês que eu não tenho a menor capacidade de acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando vocês me mandam a pergunta, eu olho e daí eu já me perco. Então, eu vou tentar focar aqui, tá? Até porque quem está vendo gravado não tem a menor ideia do que está passando aqui e acha que eu tô louco. Então, assim, voltando. Já me perdi. Do termômetro. Então, a raiva vai ser o termômetro vamos dizer, da saúde emocional da criança. Se o nível de reatividade emocional, de crises de raiva, está sendo muito frequente, e se a gente consegue, tanto por conhecimento prévio do que seria o esperado para aquela faixa etária, ou até por comparação. E aqui é muito importante, por exemplo, algumas conversas, quando a gente tem algumas crianças já em escolinha, por exemplo, ou até na idade escolar, a gente consegue até fazer um uso da informação que os professores têm, por exemplo, dessa comparação, porque professores eles têm essa capacidade, porque eles têm um treinamento, né, diário de ver crianças da mesma faixa etária ano após ano. Então eles conseguem ter essa clareza do que seria o esperado e o que não é na comparação entre várias crianças da mesma idade. Então, às vezes, é uma oportunidade até de poder avaliar. Será que isso não está um pouco excessivo? Então, às vezes, ter essa clareza, seja por conhecimento, seja por opinião de alguém com essa capacidade, nos ajuda a nortear um pouco se esse termômetro está passando do limite ou não. Bom, mas vamos chegar no ponto que eu quero trazer em relação às hipóteses relacionadas ao diagnóstico.
Assim, fazer a diferenciação sobre até onde é normal e quando é que a coisa começa a se tornar patológica, e aqui eu vou usar esse termo, que não sei se é o melhor, mas é o que me ocorre, é muito difícil e a gente sempre precisa poder olhar isso de uma perspectiva muito cuidadosa. Dizer que algo é normal ou anormal é muito complexo, como eu já falei nessa nossa área. Nossa área, ela tanto que existe, a gente costuma falar que diagnóstico em psiquiatria infantil, em infância, na verdade, mas principalmente na área da psiquiatria infantil, tem que ser feito a lápis. Porque a qualquer momento a gente vai ter que revisar as nossas próprias impressões. Porque o desenvolvimento cerebral é muito dinâmico, então fica muito difícil a gente conseguir cravar, né, isso ou aquilo, como eu falei. Mas enfim, tendo esse cenário, né, tão difícil, que gera tanta angústia, tanta preocupação e tantas dúvidas a respeito do desenvolvimento, começou, e aqui eu vou contar uma história para vocês, para vocês entenderem como é que a gente chega nos diagnósticos, tá? Eu comentei no início, não tem como fazer uma análise específica sobre cada caso de cada um de vocês, mas a minha ideia, como eu falei, é trazer informações para a gente poder entender um pouco desse todo, desse contexto. Então, voltando ali, né, como eu comentei, quando a gente fala sobre síndrome de Hooke, né, que eu brinquei, a síndrome de Hooke, ela é uma brincadeira, que não existe esse diagnóstico, tá? Ela é uma brincadeira para poder dar conta de um personagem que tem como características ter explosões de raiva muito intensas, que faz com que ele tenha, vamos dizer, piora, né, uma capacidade relacional pior, e que faz com que ele tenha a destruição das coisas, tanto das relações quanto das coisas ao seu redor, seja a sua marca registrada, né? A brincadeira até tem o filme, o comando para o Hulk é Hulk Smash, né? Hulk, para que ele exploda e faça uso dessa característica em prol ali da causa e para defender. Então ele se torna um super-herói porque ele faz um uso dessa raiva para o bem, né? Canalizando a raiva apenas para as pessoas más. Só que assim, trazendo para a nossa realidade aqui, as crianças não vão ser Hulks, mas às vezes parece. Porque às vezes as crises emocionais são tão intensas e as crianças ganham uma força tão extrema quando elas estão numa crise de raiva que parece que elas foram tomadas por um poder sobrenatural, né? Algum tipo alguma coisa que entrou na corrente sanguínea e fez elas do nada se tornarem muito mais potentes e capazes do que elas costumavam ser. Só que a criança não é necessariamente, como eu comentei, uma criança, ela não tem um cérebro capaz de fazer a melhor regulação dessas reações emocionais. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ter um olhar cuidadoso, um olhar curioso, um olhar de detetive, que tanto eu já falei aqui, para ir atrás desses movimentos, dessas situações, para poder entender o que pode estar por trás desse tipo de reação, desse tipo de comportamento. Quando é que a gente começa, então, a imaginar ou entender isso como um diagnóstico psiquiátrico? E aqui falando um pouco sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor e depois falar um pouco sobre o transtorno explosivo intermitente. Vou contar uma história para vocês. A gente tinha, dentro da psiquiatria, a gente teve um cenário muito curioso. Porque é o seguinte, a psiquiatria, e acho que é importante vocês entenderem isso, até porque eu não tenho muito problema de fazer isso, não sei se algum psiquiatra se tem azar, mas eu acho que a gente precisa poder dividir as coisas da maneira mais fácil, porque eu acho que também qualifica, inclusive, para que vocês saibam mais, para poder exigir mais dos psiquiatras, porque isso faz com que melhores psiquiatras vão atender as pessoas em geral. Então, o que eu quero dividir hoje com vocês? Sobre um pouco da história da psiquiatria. Na verdade, um dos principais enroscos da psiquiatria na última década e meia. Na última década. Mais ou menos por aí, um pouquinho mais. O que aconteceu em relação a esse diagnóstico? O que aconteceu? A gente tinha um cenário que os diagnósticos psiquiátricos foram inventados, focados predominantemente para adultos, certo?
A psiquiatria da infância e adolescência, ela é novinha, ela é bem recente. Tanto que a gente sabe muito menos do que a gente gostaria. E, infelizmente, na minha opinião, a psiquiatria começa. Primeiro a gente aprende psiquiatria adulto, depois a gente vai, psiquiatria geral, eles chamam, mas na verdade, psiquiatria geral, normalmente vê muito pouco criança. E depois, para quem quer, vai fazer a especialização de psiquiatria da infância e adolescência. Então, essa é a evolução do nosso campo. Só que isso tem um problema. Por quê? Porque cada vez mais a gente entende hoje que a psiquiatria, na verdade, é a continuidade das dificuldades do período inicial do desenvolvimento que vão, de alguma forma, sendo cristalizadas e vão sendo consolidadas ao longo da vida para se tornarem os diagnósticos na vida adulta. Então, entender a infância, entender o desenvolvimento dos transtornos psiquiátricos seria muito mais interessante e útil para os profissionais saberem mais como conduzir e como ajudar muitas famílias. Mas o ponto aqui, então assim, o que acontecia? Os diagnósticos psiquiátricos, deixa eu só mudar aqui o meu ar-condicionado que está quente aqui, peraí. Feito. E tomar uma água. Os diagnósticos psiquiátricos, então, eles começavam dentro dos adultos e só mais ao longo, né, dos últimos 15 anos, né, talvez 20 anos, começaram a ter um pouco mais de ênfase na busca das alterações e ajustes para que a gente possa ter melhores estratégias diagnósticas para a infância e adolescência. Então, o que a gente tinha? A gente tinha crianças que tinham reações de explosão de raiva, de comportamento agressivo, de um padrão de irritabilidade crônica e que era intermediado, né? Ele tinha ele era intermeado, um humor basal cronicamente irritável com reações extremas de raiva a pequenos estímulos. Então a criança tinha frustrações e ela reagia de uma maneira exagerada. O que começou a tentar entender? O que deve ser isso? E dentro do cenário dos diagnósticos, e pensem, a psiquiatria a gente precisa poder dar um nome para aquilo, né? Dar um diagnóstico para conseguir ter pelo menos uma clareza do que a gente está encontrando, o que exatamente é esses sintomas todos, como é que a gente junta tudo isso. E na ocasião, o que começou a acontecer? Nos Estados Unidos, o único jeito de tu ganhar tratamento é se tu tiver um diagnóstico. Existe o jeito que funciona o sistema de saúde americano é assim, tá? Não estou aqui entrando no mérito. Mas, então, nos Estados Unidos começou a ter, principalmente no final da década, assim, nos anos 2000, começou a ter um aumento muito grande de diagnósticos de transtorno bipolar sem outra especificação. O que era isso? É um transtorno bipolar. Deve ser meio bipolaridade, que é o termo que eu detesto, que eu já falei aqui outras vezes. Toda criança que tinha esse padrão de irritabilidade e essas crises de raiva começaram a ser diagnosticados como bipolares, crianças com transtorno bipolar. E eu vou mostrar até uma imagem aqui para vocês verem uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem estragar. Isso aqui foi o que aconteceu dentro dos Estados Unidos. Vocês veem que na linha de cima a gente está falando dos diagnósticos de transtorno bipolar em adultos. Vocês veem que teve ali um aumento ali pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, mas olhem a curva de baixo que é das crianças. A gente saiu de uma frequência muito baixa, inferior a 0,1%, que talvez era muito baixa mesmo, e talvez estava sendo pouco diagnosticado, para um aumento de mais de 3 vezes. Então, alguma coisa estava acontecendo, e era isso que as pessoas estavam querendo entender, o que poderia estar acontecendo. Agora eu estou na dúvida como é que eu faço isso para não cancelar a live. Aqui, deu. E daí acabou acontecendo o seguinte. Na busca de tentar entender o que estava se passando,
vários pesquisadores começaram a ir atrás do que era isso. E se estava acontecendo em todos os locais. E daí se viu o seguinte, que isso não é um fenômeno do mundo inteiro. Vou mostrar outro aqui para vocês. Aqui tem ciência, gente, aqui tem ciência. Aqui a gente vê o diagnóstico de transtorno bipolar em crianças. Vocês veem que nos Estados Unidos houve um aumento, né, a linha essa que sobe é dos Estados Unidos, e as outras linhas é da Austrália, da Nova Zelândia, da Inglaterra e da Alemanha. Vocês veem que há sim um aumento de frequência do transtorno bipolar a partir dos 10, 14 anos. Mas ele é um aumento pequeno, porque é um momento onde quem tem transtorno bipolar costuma aparecer por essa data. Mas olha a frequência que começou a aparecer em crianças muito mais novas, com 5, com 9 anos. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo era o seguinte, na tentativa de poder dar algum nome para aquilo que estava se passando, os psiquiatras acabaram gerando um diagnóstico, vamos dizer, meio alternativo. Tá? Ao falar que aquilo é um transtorno bipolar sem outra especificação, é um jeito de falar que, como eu falei, é um transtorno bipolar meia boca. Só que essa era uma tentativa, então, de fazer com que as crianças pudessem receber tratamentos para poder aliviar as angústias das famílias em relação a esse diagnóstico. Aliás, esses sintomas, né? Essa dificuldade. E daí, só que o que começou a acontecer nos Estados Unidos? Por causa da liberação do uso de medicações específicas, que são específicas para transtorno bipolar, começou a se fazer uso de muita medicação que se usa para transtorno bipolar, começou a se usar para crianças com esse tipo de padrão de reatividade, de raivas, de crises de raiva. Então eu vou mostrar um outro dado aqui para vocês. Hoje eu estou cheio de dados, gente. Voltei para 2022, vocês me aguentem, Que é isso aqui, ó. Aqui. Esse aqui é mais chatinho de ver, não sei se vocês me enxergam claramente, mas vocês veem ali assim. O que é isso daqui? Só para quem não está muito acostumado com gráfico entender. A gente tem no eixo aqui eixo Y, né? A gente tem a quantidade de visitas relacionadas a avaliações, né? de consultas psiquiátricas, consultas em geral acontecidas nos Estados Unidos. E a gente tem aqui, ano após ano, a prescrição de remédios, tá? Para essa finalidade específica de transtorno bipolar na infância. Vocês veem que começou, desculpa, não era específico para transtorno bipolar, mas prescrição para as crianças. Vocês veem que começou a aumentar a partir de 96, 98, olha a quantidade desse mais colorido. E o que são os coloridos? São exatamente as medicações que eram utilizadas para o transtorno bipolar e que estavam liberadas para as crianças a partir do momento que tu dava o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu não sei se eu não estou sendo muito técnico aqui, mas até vocês me ajudem se vocês não estiverem entendendo, mas o que eu vou tentar resumir o que está acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte, muitas crianças estavam com um padrão de sintomas que não se encaixava em nada, não tinha um diagnóstico para isso, e daí todo mundo começou a dizer que isso aqui deve ser bipolar, isso aí deve ser transtorno bipolar infantil. Isso é transtorno bipolar infantil, é isso aí mesmo. Transtorno bipolar infantil é desse jeito. Mas transtorno bipolar não é aquele jeito diferente, não é aquela coisa de ter um episódio de mania, de ter aquela alteração de humor muito característica. Não, na infância deve ser diferente. E assim foi, durante décadas. Isso fez então com que essas crianças recebessem tratamento para transtorno bipolar. Mas daí algumas pessoas começaram a questionar, mas será que isso é, de verdade, o jeito que o transtorno bipolar aparece na infância? Daí se começou a uma série de estudos relacionados a esse tema. E aqui eu vou mostrar mais dados. Nossa, hoje eu tô que tô. Aqui. Quando a gente fala sobre publicações, aqui é o total de número de publicações relacionadas a transtorno bipolar na infância. Vocês veem a quantidade, o aumento que teve o número de publicações. E o que é fantástico, porque é exatamente a partir disso que surgiu uma melhor maneira de compreender, que ainda hoje é
cheia de dúvidas se é a melhor explicação, mas é certamente uma melhor explicação do que a gente tinha antes. Então, esse aumento de publicações científicas, de artigos científicos sendo publicados ao longo dos últimos anos, nos possibilitou fazer o seguinte, nos possibilitou fazer com que a gente conseguisse fazer uma releitura sobre o que estava se passando. E daí a gente finalmente chegou a algumas hipóteses. Uma delas é, isso aí não é transtorno bipolar, isso deve ser alguma outra coisa. E daí se criou um primeiro diagnóstico que chamava desregulação grave do humor. Esse foi o primeiro diagnóstico, ali por volta de 2009, se criou esse termo. Esse termo era para as crianças que tinham um padrão de comportamento e sintomas. Eu vou falar sobre TOD daqui a pouco, espera aí. Eu vou falar onde é que essas coisas se cruzam, tá? Eu vou explicar. Como eu falei, me sigam porque hoje o papo é longo. O que aconteceu então é essa sequência, me perdi. Ah tá, o desregulação grave do humor, a partir de 2009, foi esse entendimento que as crianças tinham uma maneira diferente de um padrão de reatividade emocional, onde ela tinha como característica um padrão mais irritável, um mau humor mais crônico, uma criança um pouco mais mal-humorada e raivosa, que tinha a combinação com reações desproporcionais de raiva a pequenos estímulos. Tá? Esse era o padrão desse diagnóstico que tinha sido criado, um diagnóstico inventado, né, um diagnóstico naquela ocasião ainda experimental, para combater essa ideia de que todo mundo era bipolar naquela ocasião. E daí se conseguiu fazer uma série de estudos que começou a mostrar que as crianças essas que estavam sendo chamadas de bipolares meia boca, como eu falei, na verdade não tinham o segmento da sua vida como as pessoas que têm transtorno bipolar na vida adulta. Elas não se transformavam nos bipolares que normalmente a gente vê e que dá o diagnóstico. Elas tinham um outro tipo de segmento, de padrão de sintomas ao longo da sua vida. Então começou a se fazer esse questionamento a ponto da gente então se fazer uma revisão dentro dos especialistas e se criar um diagnóstico novo. A partir de 2013 se criou um novo diagnóstico na psiquiatria infantil. Em 2013, na publicação do novo Manual de Diagnósticos em Psiquiatria Infantil, que é o DSM-5, o DSM-5 teve a publicação de um novo diagnóstico, chamado Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor. Sinceramente, eu não gosto do nome, mas esse é o que ficou, certo? O que exatamente é esse diagnóstico? Ele é caracterizado por aquele padrão de irritabilidade crônica, de mau humor crônico, associado a explosões de raiva que são graves e recorrentes, que podem ser tanto verbais como físicas e que são desproporcionais tanto ao estímulo que gerou quanto ao tempo que a gente esperaria para aquela faixa etária, o tempo de duração, por exemplo, a situação que gerou aquilo. Essas explosões precisam acontecer com uma frequência de pelo menos 3 episódios por semana dessa intensidade de explosão. Eu não estou falando 3 vezes que fica bravo, não é isso. Vou botar aqui a sigla, vou botar aqui TDDH. Deixa eu escrever aqui, transtorno disruptivo da desregulação do humor. Fixei aqui. Tá, seguindo. Então, as características então são esse padrão de explosões que precisam estar acontecendo então nessa intensidade, de pelo menos essa frequência de pelo menos 3 vezes por semana, né, nessas crises, somados a um padrão de humor
que vai ser constante entre as explosões, que vai ser de irritabilidade, de um humor zangado, irritável, desse mau humor, essa coisa meio de garota enxaqueca. Quem é mais velho vai lembrar desse daí. Enfim, só que esses sintomas, eles não podem acontecer só no último mês. Para dar esse diagnóstico, a gente está falando de um padrão de sintomas que precisa estar presente ao longo de pelo menos 12 meses, tá? A gente está falando então de uma coisa mais crônica e que eles precisam estar presentes desde o início da vida, mas o diagnóstico só pode ser feito, não adianta brigar, esse é o jeito que as coisas, né, o manual diz assim, tá? O manual diz que o diagnóstico só pode ser feito após os 6 anos de idade, tá? Não significa que as crianças antes dos 6 anos não tenham algum tipo de dificuldade, mas o que se sabe é que muitas crianças que têm dificuldade de regulação de raiva na fase inicial da vida, elas vão gradativamente evoluindo e tendo uma melhora da sua capacidade de organizar essas reações emocionais e tendo uma capacidade mais de canalizar isso de uma forma mais funcional, tendo menos prejuízos. E daí a gente não daria esse diagnóstico, tá? Quando a gente fala sobre o TOD, né, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Quando a gente fala sobre o TOD, que é uma outra dúvida importante, existe uma dúvida importante dentro dos pesquisadores, da ciência a respeito desse quadro, porque a verdade é que tem muita gente que diz, dentro dos cientistas, né, dos cientistas mais proeminentes do campo, que o TOD tem uma similaridade muito grande com esse novo diagnóstico. Então não faria muito sentido inventar um novo diagnóstico. Mas hoje, o que a gente sabe é, o TOD tem como principais eixos de sintomas, quem já viu minhas lives sobre o TOD sabe, um deles é relacionado à capacidade à desregulação emocional, essas explosões, esse humor mais irritável do TOD, somado a um padrão de comportamento mais desafiador, de comportamento um pouco mais opositor, que é a característica central. E que no transtorno disruptivo da desregulação do humor, não é desregulação, é desregulação. Nossa, desculpa aí, gente. Espera aí que eu tenho que fazer o meu... Tá, mas vocês entenderam, né? Eu peço desculpa porque eu odeio escrever errado, gente. Mas eu escrevi errado. É desregulação do humor. Mas voltando, até me confundi com o meu erro de português aqui. Mas eu estava falando, o TOD, então, ele tem como características esses dois pontos, né, relacionados ao transtorno, a essa explosão de humor, mas também ao comportamento opositor. Esse tipo de comportamento opositor, ele não está tão presente no transtorno disruptivo da desregulação do humor. E o transtorno disruptivo da desregulação do humor tem essa característica de ter esse humor cronicamente irritável, que não é algo que a gente sempre vai encontrar no TOD. Mas o que se definiu foi, quando as duas coisas têm critérios para as duas coisas, a gente vai dar o diagnóstico sempre do diagnóstico mais abrangente, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Vão ter crianças que, como a gente pode fazer o diagnóstico de TOD antes dos 6 anos, vão ter várias crianças que o diagnóstico vai ser TOD até um certo momento e, a partir dos 6 anos, pode ser que a gente revise esse diagnóstico, passando a ser o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor, certo? Bom, mas assim, significa que toda crise de raiva necessariamente tem esse diagnóstico? Não. Como eu falei, raiva é apenas uma marcação de febre no termômetro. Raiva pode ter a sua base de diferentes quadros. A reação de raiva e agressividade pode ser, por exemplo, do próprio TOD, como a gente já falou nas lives sobre TOD. As crises de raiva e agressividade podem ser reações relacionadas ao TDAH. O TDAH, como característica, tem um lado de impulsividade e de imaturidade cerebral, relacionado à capacidade de contenção de impulsos, de inibição de comportamento, de controle inibitório,
que faz com que o desejo por buscar, por querer, por satisfazer aquela vontade imediata possa se traduzir em agressividade no TDAH, mas daí não vai ter esse padrão de irritabilidade crônica que a gente estava falando em relação ao transtorno disruptivo da desregulação do humor. Entendeu? Entenderam? Até aqui? Quais outros quadros que têm sido questionados? Como eu tinha falado, o início de tudo desse diagnóstico foi a tentativa de tentar separar o transtorno bipolar da infância e adolescência dessa manifestação dessas crises, desse humor irritável que não é episódico, que não é só num período de tempo, que é o transtorno bipolar, por exemplo, que tem um episódio claro de modificação do padrão de funcionamento daquela criança. Aqui a gente está falando que o padrão de funcionamento da criança é cronicamente irritável. Isso faz essa diferenciação. Só que essa diferenciação ajuda na separação entre o transtorno bipolar. Mas existem várias outras causas de irritabilidade crônica, como quadros depressivos, quadros ansiosos, quadros de trauma, por exemplo, que podem também gerar reatividade emocional mais intensa. Então, hoje, o que se tem hoje, o estado atual da arte, da ciência a respeito desse tema, já não tem mais tanta preocupação a respeito do transtorno bipolar, mas sim uma preocupação sobre se esse diagnóstico ele não pode ser, na verdade, uma combinação de um quadro depressivo com um quadro de TDAH, por exemplo, junto, ou um quadro de TOD junto com um quadro depressivo. Então, existe muita coisa que ainda vai evoluir, então isso é algo que a gente pode, com o decorrer das coisas, ter que reavaliar. Mas assim, o que a gente tem de consequências desse padrão que o transtorno disruptivo da desregulação do humor costuma gerar nas crianças? Ele vai gerando, exatamente por esse padrão de reatividade muito intensa, uma maior dificuldade de relacionamento com os colegas e amigos, fazendo com que a criança tenha mais dificuldade de manter amizades, uma maior dificuldade no aproveitamento acadêmico, porque se qualquer frustração gera reações de irritabilidade, de frustração extrema, essa criança passa a ter, então, uma dificuldade natural em qualquer cenário acadêmico, em qualquer cenário da escola. Porque a escola foi feita para colocar obstáculos e dificuldades para que a criança vá aprendendo. Só que se a criança não tiver a tolerância mínima de transpor essa dificuldade para poder seguir adiante e daí sim solucionar a sua dificuldade e aprender algo novo, ela sempre vai ficar para trás. E além disso, a gente está falando de um prejuízo muito grave do convívio familiar. Porque, enfim, e para quem está aqui me acompanhando, provavelmente, e não é à toa que a gente tem tanta gente online até agora, é porque os quadros de crises de agressividade, de descontrole de raiva, são frequentes nas famílias de vocês. Então, provavelmente, muitos de vocês acabam tendo uma preocupação enorme sobre o desenvolvimento futuro dessas crianças. Então, existem sim várias questões relacionadas a esse descontrole emocional que precisam ser antecipadas. Antes de eu falar um pouco sobre as estratégias que existem para tratamento, eu vou falar um pouco sobre transtorno explosivo intermitente que eu falei. Eu sei que a gente está chegando já a 1 hora de live, eu até agradeço de ter tanta gente aqui. Até peço, por favor, que vocês façam um printzinho e depois me publiquem ali nos stories de vocês e me marquem que eu vou repostar vocês. Com tanta gente aqui, né? Não é frequente ter tanta gente aqui numa quarta-feira da primeira semana do ano. Então eu agradeço muito vocês estarem me acompanhando até agora, depois de 1 hora já de live, tá? Muito obrigado por tanta gente junto, então postem, me marquem ali no story que daí eu reposto também, tá? Até para quem não viu saber o que perdeu. Transtorno explosivo intermitente, ele é um diagnóstico que, na verdade, foi um diagnóstico, como eu falei lá no início. Ele foi inventado para explicar algo que acontecia entre os adultos. Então, a literatura que se tem, a literatura científica sobre esse transtorno na infância e adolescência é bem menor. Mas como é que a gente faz esse diagnóstico e como é que ele é diferente do transtorno de desregulação, disruptivo da desregulação do humor que eu estava falando aqui?
Primeiro, é que o transtorno explosivo intermitente, ele é um diagnóstico que ele está focado, é uma descrição relacionada às explosões de agressividade, que não vão ter entre as suas explosões esse padrão de humor irritável, de mau humor crônico. Essa raiva crônica não está presente. Essa é a principal diferença entre um quadro e outro. O transtorno explosivo intermitente vai ser, então, vai ser caracterizado por essa intensidade de reações explosivas, de agressividade verbal ou física, ou às vezes até chegando a danos, assim, no sentido de agressão mesmo, com dano para outras pessoas ou para patrimônio da própria pessoa ou de outros, que são desproporcionais, impulsivos e que são normalmente desencadeados por estímulos muito pequenos. Essas pessoas têm, vamos dizer, uma desregulação da sua capacidade de controle inibitório, assim como outros quadros, como eu já falei, mas o diagnóstico em infância e adolescência, ele acaba sendo feito, mas, como eu disse, os estudos a respeito desse diagnóstico na infância e adolescência são bem piores. Então, a informação, a base científica para a gente poder dizer que esse é um diagnóstico válido é bem menor. Tanto é que se entende que o transtorno disruptivo da desregulação do humor, de certa forma, é o precursor, é o transtorno explosivo intermitente dos adultos. Ele acontece antes como transtorno disruptivo da desregulação do humor nas crianças. Isso não é uma verdade absoluta, não é para a gente entender que toda criança que tem esse diagnóstico vai ter esse transtorno explosivo, é só uma avaliação do ponto de vista de entendimento da continuidade de sintomas, certo? Falando um pouco sobre o que fazer. Primeiro assim, como eu comentei, vamos por faixas etárias, né? Como eu disse, crianças muito pequenas, e aqui vou começar falando das crianças abaixo de 3 anos, as crianças abaixo de 3 anos, elas vão ter naturalmente uma dificuldade gigantesca de regular as próprias emoções. Elas não têm ainda como é que eu vou dizer? É como esperar que um bebê recém-nascido saia caminhando. Ele não tem capacidade para fazer aquilo. A gente não fica com essa expectativa de uma criança de 6 meses que levante e ande 10, 15 passos sem cair. A gente entende que é um processo e que gradualmente ela vai ficando melhor. Só que a gente tem, porque como não é algo tão perceptível, tão claramente visível, na parte da regulação emocional, isso é um pouco mais complexo. Então, muitas vezes os pais ficam muito incomodados porque esperam que as crianças, pelo fato de elas estarem já falando, verbalizando algumas coisas, que elas já tenham maturidade cerebral, como se elas fossem mini adultos. E a verdade é que o cérebro delas está muito longe de ter o total amadurecimento. O total e final amadurecimento cerebral só acontece perto dos 20, 21 anos. Quando essa parte mais final, onde eu já não tenho mais cabelo, essa parte é a última a ser desenvolvida, quando a gente já está no final da adolescência. Então, uma criança que está nos seus 3 anos, ela não tem capacidade cerebral de controlar as próprias emoções, principalmente as emoções negativas. Porque, como eu disse, elas alertam a criança de que algo perigoso pode estar acontecendo para a sobrevivência dela, então ela reage de formas de usar a sua raiva, a sua agressividade para se proteger, né? Como eu falei, evolução ela vai sempre ser presente dentro da nossa realidade dos comportamentos humanos. Então, crianças até 3 anos a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, as melhores formas que a gente tem de evitar momentos como esse não é tentar instruir a criança a engolir o choro, a parar de ter a crise de raiva. É entender o que está por trás, seja o que está desencadeando aquele movimento, no sentido de poder dar algum entendimento para aquela situação e ajudar a criança a compreender o que ela está sentindo, dar nome àquela emoção e poder ajudar ela a gradualmente
entender formas dela poder canalizar a raiva dela de uma outra forma, ou pedir ajuda quando ela está sentindo assim. Mas, como eu disse, ela ainda é muito nova. Então, o trabalho precisa ser muito mais das pessoas que têm o cérebro desenvolvido, que são vocês. Então, a maior tarefa para crianças pequenas tem que ser dos adultos. No sentido de, ao entender o que mais frequentemente está gerando crise de raiva, a gente antecipa, a gente evita, a gente minimiza. Uma criança que está com fome vai ter crise de raiva. Por quê? Porque evolutivamente ela acha que ela está sendo ameaçada, que ela nunca mais vai comer. Então ela chora, ela grita, ela esperneia, ela joga tudo longe. Ela está com sono, a mesma coisa. Ela está incomodada, ela não está no ambiente que ela queria estar. Então ela reage. Então, são os pais que precisam fazer o trabalho. Porque a criança não tem o cérebro suficiente ainda para fazer esse trabalho sofisticado que só vocês, adultos, conseguem. Nós, que eu também sou, acho. Então, a gente precisa fazer isso pelas crianças e até 3 anos é absolutamente função adulta. Não tem como a criança fazer isso. Quando as crianças vão daí nessa fase entre 3 e 6 anos, a gente está falando de uma criança que progressivamente está amadurecendo o seu cérebro e começando a se ensaiar na capacidade de regular as emoções. É a criança que, usando a analogia que eu usei antes, ela está começando a engatinhar em relação à sua capacidade de controle emocional. Então a gente precisa ter um outro jeito de olhar o controle dos momentos de raiva. A gente precisa olhar como uma criança que está aprendendo a andar. Ninguém aqui xinga uma criança porque ela só deu 2 passos e caiu. Ninguém. Todo mundo fica maravilhado por ela ter dado 2 passos. Todo mundo fica encantado que ela conseguiu dar 2 passos. E que toda vez que ela dá 2 passos, ela cai. Só que sabe o que as pessoas acabam fazendo em relação, usando essa analogia, em relação à capacidade emocional? É quase como se elas estivessem fazendo o seguinte: não acredito que tu caiu de novo. Eu não acredito que tu caiu de novo. Dá 2 passos e tu não consegue dar o terceiro. Pelo amor de Deus, eu já te falei milhões de vezes. É um pé, depois o outro. Qual é a dificuldade? Vamos lá, filho. Já te expliquei. Vamos. O que tá te faltando? Já te falei milhões de vezes. É um pé, passa pro próximo. Se esborracha no chão toda a santa vez. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam? O ponto é, a gente não reage dessa forma quando a criança precisa de a gente estimula para que as crianças possam ter aquisições graduais. Mas no aspecto emocional, a gente não faz isso. Então a gente precisaria dessas crianças de 13 e 6 anos reconhecer quando ela conseguiu, ajudar ela a se sentir poderosa por ter conseguido. Porque isso vai fazer com que ela queira tentar mais e mais controlar as emoções. Porque qual é o problema do outro lado? A cada vez que ela não consegue, ela toma uma mijada, com perdão da expressão, ela sente que ela não é capaz. E ela fica num estado emocional de estresse. E quem já me acompanha, quem é aluno, enfim, sabe, crianças estressadas são crianças reativas. Porque a biologia dela faz com que ela reaja mais. Ela tem cortisol dentro do sangue dela nas alturas. E então ela fica reativa. Então qualquer estímulo ameaçador, um comentário, um olhar, já é suficiente para ela vir de frente. E vir forte, batendo cada vez mais. Então aqui eu nem estou falando de diagnósticos. Tá? Eu estou falando de crianças em desenvolvimento. Certo? Por fim, quando a criança já está na idade escolar, a gente entra num território onde a gente tem maiores possibilidades de esclarecer o diagnóstico. Certo? A gente tem, e eu acho que a gente tem uma forma só um pouquinho. Daí a gente tem, a partir dos 6 anos, uma maior capacidade de ter uma clareza do diagnóstico. Tá? E daí, a partir disso, a gente consegue começar a planejar intervenções.
Não que as intervenções não possam acontecer muito antes, e até provavelmente antes do próprio diagnóstico. A principal forma que a gente pode evitar, inclusive, alguns diagnósticos que, vamos dizer, diminuindo alguns fatores de risco, é a gente modificar. Toda a literatura científica sobre esse tema aponta para a mesma direção. Os fatores de risco para o desenvolvimento de problemas relacionados ao controle da raiva estão permeados principalmente por exposição a crises de raiva dentro de casa, ser vítima de abuso físico ou emocional, então punições físicas aumentam o risco de comportamento agressivo das crianças, testemunhar relacionamentos agressivos com violência verbal ou até física em casa entre os pais ou parentes diretos é um fator de risco. Por um outro lado, ter uma melhor forma de relacionamento, de o que a gente chama de uma parentalidade mais responsiva e mais conectada à emoção da criança, isso faz com que a gente consiga ter a promoção de habilidades daquela criança que progressivamente vão tanto dar um melhor controle emocional para ela própria e como vão diminuir o risco do desenvolvimento de transtornos futuros. Em relação às crianças acima de 6 anos, uma criança que tem uma capacidade progressivamente melhor, a gente consegue chamá-la gradualmente para o entendimento das situações e daí fazer o que, por exemplo, no curso que eu tenho do Filhos Emocionalmente Saudáveis, a gente tenta trazer a criança para ela compreender, para que a gente faça o trabalho de poder planejar e trazer a criança para ela poder se encaixar de uma forma organizada dentro de um sistema que flua melhor para todos. Então a gente daí traz a criança para poder participar de um contexto mais organizado e daí a criança tem uma maior chance de cooperar, de colaborar, diminuindo esses enfrentamentos e crises de agressividade e raiva. Tá? Quais são os tratamentos que existem, então, agora voltando para o transtorno disruptivo da desregulação do humor, depois que eu fiz essa passagem mais ampla? Os tratamentos passam principalmente, e sempre ele precisa estar num primeiro patamar, né, de primeiro degrau, são as abordagens que a gente chama psicossociais ou psicoterápicas, que envolvem tanto terapia, provavelmente dita, quanto também orientação para os pais. Por exemplo, o curso que eu montei, ele tem essa base exatamente relacionada à orientação de pais para ter melhores estratégias para o desenvolvimento emocional saudável e também uma reversão de momentos de comportamento mais difícil. Mas profissionais que possam fazer um acompanhamento dos pais, tendo orientação mais prática, como lidar com esses momentos, é fundamental e a ciência mostra, os estudos científicos mostram que tem uma capacidade de poder reduzir em muito e talvez evitar a necessidade de algum tipo de intervenção com medicação. Agora, quando o cenário está mais intenso, mais grave e gerando, por exemplo, um impacto negativo tanto para a criança quanto também para a família, ou eventualmente até para o convívio dessa criança em grupos sociais, amigos, pode ser necessário o uso de medicação. E os estudos ainda são muito iniciais. Como eu falei, a gente está falando de um diagnóstico que foi criado recentemente, há menos de 8 anos. Né? Então a gente está falando de um diagnóstico que ainda está nas suas fases iniciais em relação às melhores estratégias do seu tratamento. Mas se tem uma ideia que o tratamento com o uso de medicações como os estimulantes, que são, por exemplo, relacionados às medicações que a gente costuma usar para TDAH, como o metilfenidato, por exemplo, parece ser bastante eficaz para muitos casos. Eventualmente, em alguns casos, pode se beneficiar de algum tipo de intervenção com o uso de uma medicação como a risperidona em doses baixas. Mas se tiveram estudos mais recentes que tentaram juntar o uso de 2 medicações e esses parecem ser os melhores resultados até agora para o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor,
que é a combinação de estimulantes, como metilfenidato, combinados com antidepressivos. Não aqui entrando se a pessoa tem TDAH e depressão, mas o efeito combinado parece ajudar, certo? A Fernanda perguntou sobre o curso. Eu vou fazer outras lives que eu vou poder falar um pouco mais sobre esse curso, mas assim, só para vocês saberem, né? Eu tenho um curso que eu rebatizei, né, recentemente, sobre que antes eu dava o nome de Pais Seguros, Filhos Saudáveis, agora é Filhos Emocionalmente Saudáveis. E esse curso ele já é gravado, já é pronto, né? Eu tenho, são acho que 18, 20 aulas já gravadas, que fala um pouco sobre estratégias tanto de organização e planejamento de intervenções para promover um desenvolvimento emocional mais saudável para as crianças, que é voltado para os pais, para que os pais possam, de uma maneira, né, eu uso um linguajar assim como eu estou fazendo hoje, né, trazendo informação, mas tentando passar da maneira mais direta e prática possível, sem linguagem técnica e rebuscada. Então, eu abro algumas oportunidades de inscrição. A próxima inscrição vai ser aberta daqui a um mês, vai ser no meio a Simone sempre é muito gentil comigo. Muito obrigado. E eu vou gravar essa live, vou deixar ela salva assim, agradecer para todo mundo que ficou comigo até aqui, mas só para finalizar, então, a partir da metade do dia, a gente vai ter alguns encontros gratuitos, que eu vou fazer uma jornada que me pediram para a gente repetir a jornada do Retomando o Controle, que eu fiz em novembro, então eu vou fazer novamente. Ao final dessa jornada, eu vou organizar uma nova abertura então, de inscrições, que vai ser a partir do dia 18, se eu não me engano, do mês que vem, em fevereiro. Certo? Gente, uma criança que é muito, muito triste, qualquer situação que envolve abuso, né, e abuso sexual, nesse caso, como a tua pergunta, ele é um fator de risco por uma série de problemas desenvolvimentais. Né? Então, eu acho que tem uma série de consequências de uma situação tão grave como um abuso sexual, e isso pode dar margem para o desenvolvimento de uma série de problemas, algumas delas que vão ser um diagnóstico, seja de transtorno disruptivo da circulação do humor, quadros depressivos, estresse pós-traumático, mas o principal é que uma criança que teve uma situação dessa precisa estar sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional que possa ajudá-la a lidar com esse tipo de cenário, certo? Gente, acho que falei bastante, acho que falamos sobre muita coisa. Queria agradecer para todo mundo que ficou, para quem tirou ali o print quando a gente estava num número muito grande, e eu fiquei bastante honrado aí pela participação de tanta gente num período como esse. Poste nas suas redes, eu vou repostar os stories de quem me marcar e vou pedir a gentileza de vocês para a gente ter esse nosso contrato. Quartas-feiras eu vou sempre estar aqui fazendo novas lives sobre novos temas. Então, dessa vez foi sobre transtornos disruptivos da circulação do humor, falar um pouco sobre raiva e sobre manejos relacionados à explosão de raiva, uma contextualização. Acho que foi bem ilustrativo, acho que a gente conseguiu trazer muita coisa. Recomendem para quem quiser. Obrigado, acho que foi um conteúdo. E assim, gente, só para vocês entenderem, isso aqui que eu falei para vocês, esse conteúdo é o que eu ensino para os meus residentes em psiquiatria infantil. Então, eu estou trazendo para vocês a maior informação disponível possível, para exatamente para poder que vocês possam estar em grau de equivalência. Na verdade, assim, vou ser um pouco arrogante aqui, mas nesse momento vocês sabem mais desse tema do que boa parte dos psiquiatras da infância e adolescência, dos psiquiatras gerais e dos neuropediatras. Talvez alguém vai ficar bravo comigo com isso. Onde você é preceptor, eu fui preceptor durante 8 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu saí faz 4 meses. Fica gravada essa live, sim, vai ficar gravada no meu feed, tá? Assim que terminar aqui, eu vou finalizar e vou deixar salva para vocês. Peço que vocês... o Vinícius, meu querido
aluno e hoje espetacular colega. Vou deixar salva no feed, então, por favor, mandem para as pessoas, comentem ali nos próprios comentários, que isso também me ajuda a divulgar para mais pessoas que possam estar interessadas nesse conteúdo. Tá bem? Uma boa noite para vocês. Ficamos até a semana que vem. Bom, ao longo desse tempo eu vou abrindo caixinha de perguntas, a gente segue se falando. Tá bem? Tchau, tchau.